todos. Hoje nós vamos ter uma conversa com o professor Douglas Rodrigues e conversar assim um pouco sobre essa relação entre saúde, cultura e sociedade. Quer dizer, como é que é um profissional de saúde, né, professor Douglas? Como é que é um profissional de saúde que tem uma formação da biomedicina? Como é que é chegar num lugar em que se pensa a saúde de um modo diferente, se pensa a construção do corpo, processo de adoecimento e mesmo as práticas relacionadas à cura de uma outra maneira? E como é que foi a sua experiência em relação a isso? Eu acho que eu não tenho isso assim, uma forma de falar isso, o que um profissional deve fazer, né? Mas eu tenho como dizer como é que eu fiz, né? Como é que aconteceu comigo? A primeira vez que eu fui para o Xingu, professor, foi exatamente numa epidemia de doença respiratória, que estava morrendo muita gente, né? Na época, o projeto Xingu, onde eu já trabalhava, estava começando a trabalhar, ele foi chamado porque a FUNAI precisava de apoio, né? E lá fui eu, né? Nunca tinha ido para uma terra indígena. Tinha vontade, sim, né? Mas nunca tinha tido oportunidade. Fazia residência na época, era médico residente. E cheguei para uma situação de epidemia. Foi muito difícil, né? Morreram algumas pessoas logo na minha primeira entrada. Me lembro de uma mulher grávida que morreu com malária no meio da epidemia de infecções respiratórias. As coisas andam juntas. Mas isso fez com que eu fosse ficando, e aí fui ficando, e fui trabalhando, e me vinculei ao Projeto Xingu. E durante os vários anos de trabalho de campo, né, eu fui percebendo uma série de coisas. Primeiro, assim, como é difícil a gente exercer medicina e atenção primária, que é o nosso papel, né, numa terra indígena. Por que isso? Porque cada vez mais, eu me formei há muito tempo atrás, mas a gente já tinha alguma dependência de tecnologia para fazer diagnóstico. Hoje, então, nem se fala, né? A tecnologia depende muito da tecnologia, né? Principalmente as pessoas como vocês, né? Os alunos desse curso, que são todos formados há pouco tempo, na sua maioria. Né? Uhum. E a gente é formado, né, num espaço que não é a terra indígena. Eu aprendi medicina dentro de hospital, mal e mal dentro de unidade de saúde, muito mais dentro de hospital, laboratório. E de repente eu me vejo numa situação em que não tem hospital, não tem tecnologia, não tem nada. E mais, né? Quer dizer, às vezes eu me pegava achando que era melhor eu ter escolhido cardiologia ao invés de fazer atenção primária. Porque se eu fosse cardiologia eu só precisava saber das doenças do coração, do aparelho circulatório. E ali eu me deparava com saúde da mulher, com criança, com idoso, com doença infecto-contagiosa, com trauma. E este é o trabalho da atenção primária numa terra indígena, que é mais do que atenção primária, porque envolve ainda urgência, emergência, uma série de situações. Então, quando eu voltava para São Paulo, nas minhas folgas, eu queria saber tudo, eu queria estudar em malária muito, ser especialista nisso, naquilo. Então, com o tempo, eu fui buscando uma formação mais geral, que isso é fundamental. Hoje existe, né, a formação em medicina, em saúde da família e comunidade, etc. Né? No tempo que eu fiz residência, isso não existia ainda. Né? Então, o primeiro desafio grande é você estar seguro, você ser capaz de exercer a biomedicina com segurança. Uhum. Né? Saber o que eu estou fazendo ali. Né? E para poder ser o mais resolutivo possível. Porque é falso achar que os índios gostam de sair para a cidade quando estão doentes. Talvez gostem para outras coisas, mas quando está doente, né? Quem já entrou numa casaia, quem já viu as dificuldades que os índios têm de acessar serviços de média e alta complexidade, ninguém gosta daquilo. Né? Então, tentar ser resolutivo é muito difícil. Né? E é mais difícil ainda quando você vai exercer essa atenção primária, né, em sociedades que têm outras concepções, né, que não são as da biomedicina. Como é que eles classificam as doenças? O que é estar sadio, o que é estar doente? O que é prevenir? Né? O que é promover saúde para esse pessoal? Como é que eles tratam as coisas? Porque tratam.
né? A biomedicina chegou há pouquíssimo tempo nas terras indígenas. Até pouco tempo atrás, era o que eles sabiam, o conhecimento deles, né? Então, mais complicado ainda, né? Isso, então, requer, né, que você tenha um olhar grande, né, que você não deixe a sua biomedicina de lado, pelo contrário, aprimore sempre, mas tenha um olhar grande, para olhar não só para aquela pessoa que te procurou com uma queixa, mas não para a queixa, para o corpo daquela pessoa, para aquele órgão que ela está queixando, mas para a vida, como é que ela vive, como é que é a família dela, como é que esta sociedade vive. Isso é fundamental. Para além do consultório, né? Muito além. O consultório fica... é a vida, é o dia a dia, é o cotidiano, né? E exercer o cuidado, e aí é legal, às vezes, a gente não ter tanta tecnologia, porque se eu não tenho o exame para me escorar, o que vai me escorar? Acompanhar a pessoa de perto. Está preocupado com ela, toda hora está lá olhando. E aí, melhorou? Tem febre? A febre baixou? Quanto é que está? Né? Isso é fundamental. Quem já viu o pajé trabalhando, sabe que ele faz isso. Não é que nem a gente. Vai lá, prescreve, aí o enfermeiro vai lá cuidar, o agente de saúde, aí só no outro dia eu vou ver, né? Uma enfermaria é assim, né? O médico passa a visita de manhã, depois fica um plantonista lá, mas a relação é com aquela pessoa, quem está te cuidando, afinal das contas, né? Então, este cuidado, este acompanhamento, que é como a gente consegue resolver a falta de tecnologia, né? Eu acho que mesmo tecnologia tem que ter acompanhamento de perto, né? Mas quando não tem, mais ainda. Isto é uma postura. Quer dizer, é uma postura. Como é que você se posiciona frente às pessoas que você está cuidando? E se o seu posicionamento é de cuidado, é de interesse, né? É de preocupação, é de pessoas, as pessoas percebem. Uhum. Né? Porque não tem dúvida, a gente é muito observado. Os índios fazem antropologia às avessas com a gente cotidianamente. Eles sacam da gente muito mais do que a gente saca deles, não tenho dúvida disso, né? E essa nossa postura, essa nossa atitude, ela é fundamental, né? E se ela for uma atitude coerente, de preocupação, de cuidado, ela gera vínculo, né? E vínculo geral e vínculo com os cuidadores, né? Quando a gente percebe, né, nas situações mais tensas, né, você está ali com um doente que parece que tem uma coisa mais grave, tem um pajé junto, ou tem um rezador junto, ou é um parto que não está evoluindo como se achava que deveria, ter uma parteira, as mulheres ali em volta, são situações tensas, né? Eu comecei a perceber que isso era ótimo, que bom eu ter gente do meu lado, né, que pode compartilhar comigo, pessoas que seguramente viveram situações como essa muito mais do que eu, neste contexto. E detém, né, esse conhecimento. E que tem esse conhecimento. Que coisa melhor do que isso? É como se eu tivesse com uma equipe, discutindo, vamos discutir, fazer reunião clínica, vamos discutir caso. Né? Isso é muito bacana. Né? E ajuda a beça, começa a criar um sinergismo entre os conhecimentos da nossa biomedicina e os conhecimentos tradicionais. A gente percebe isso e os índios percebem isso também. Se a gente dá essa abertura, mais ainda. Né? Fundamental a nossa postura. Não é o presentinho, o meu amigo, né? Até uma certa infantilização no trato que vai deixar o pessoal gostando de. Eles vão te retribuir do mesmo jeito. Mas é a sua coerência, é o seu discurso, né? E as suas atitudes. É isto que as pessoas percebem e percebem com uma fineza que às vezes até assusta. Né? Uhum. Então, com o tempo, né, criando esse vínculo, situações que poderiam ser estressantes, como às vezes eu vejo nos relatos dos alunos nos fóruns, o pajé segurou, não deixou fazer isso, não deixou fazer aquilo. Você vira esse jogo, essas situações ficam situações de conforto, de compartilhamento, né? E aí é tudo de bom. E de escuta, né? Escuta, mas de cuidado, né? De uma escuta honesta, né? Não é aquela coisa do ouvido tapado, bate e volta, fingindo. Isso que eu falo, é a sua atitude e o seu discurso. Eu estou escutando,
Ele tem que estar escutando mesmo. Né? Não é fingindo que estou escutando. Né? Ou escutando já assim, bom, tudo bem, deixa ele falar, né? E depois eu vou entrar aí com a minha mágica, né? Da biomédica e resolvo o problema. Né? Isso as pessoas percebem, Sofia, com uma clareza e rápido, muito mais rápido do que a gente. Né? Os índios me sacaram muito antes de eu ter entendido minimamente como é que eles funcionam. Então acho que é isso. E qual seria o recado que você gostaria de dar para os alunos, né, para o pessoal, os profissionais de saúde que vão atuar numa área indígena em relação a essas questões da cultura, né? E como que essa a antropologia, inclusive, pode ajudar nesse processo? Então, eu acho que seriam 2 recados. Né? O primeiro é um recado mais biomédico. Né? Tem que saber o que está fazendo. Tem que estudar. Tem que ter os protocolos na mão. Tem que saber o que dá. Né? Tem que tomar cuidado para não medicalizar à toa. Isso você só faz quando você está seguro. Na minha opinião, o médico dá muito remédio porque fica atirando a esmo, não sabe exatamente o que está fazendo. Né? Então essa é a primeira coisa, segurança técnica. E a segunda é usar, né, os conhecimentos. Você está tendo a oportunidade aqui de acessar conhecimentos de antropologia, ferramentas importantes. A antropologia, ela não é uma panaceia, né? Assim, que vai resolver todos os problemas da relação entre a biomedicina e as sociedades indígenas. Não é mágica. Não é mágica, né? Mas ajuda bastante, né? Ajuda muito. Né? E ter humildade. E a antropologia nos ensina isso. A hora que começa a discutir o que é cultura, o que é etnocentrismo, a hora que pede para que nós abandonemos um pouco a nossa posição etnocêntrica, está nos pedindo para sermos humildes. Porque o etnocentrismo nada mais, na minha opinião, que uma postura egoísta. Né? Só o que eu sei que vale, só o que eu faço que é bom. Quer dizer, isso é arrogante, é egoísta. Então, baixar essa arrogância, né? Ter humildade, nivelar as coisas. Né? As relações são assimétricas entre a nossa sociedade e as sociedades indígenas, sem dúvida nenhuma. Né? Mas se a gente quer ficar lá com eles, a gente tem que botar simetria nessa relação. E tem que gostar, né, pessoal? Quer dizer, também não adianta, cada vez que tem que entrar em área, ser um calvário. Né? Tem que gostar, tem que aprender a gostar disso. Né? Aí a coisa fica boa. Para mim ficou. Faz 40 anos que eu não faço outra coisa. Muito bom. Eu acho que esse é o recado, pessoal. A gente vai trabalhar Bom bastante. trabalho aí. Vai trabalhar bastante esse tema, com outros materiais. Então, um abraço para todos e até a próxima.